Mais um momentinho em pé. Quem puder ir abrindo a Bíblia, a palavra está no primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler do versículo 16 ao 24. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 24. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não apagais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retenho o que é bom. Abstém-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, irmãos? Podeis se assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, uma rápida palavra aqui para os irmãos. O grande apóstolo Paulo, que escreveu esta carta à igreja de Tessalônica. Paulo, que também escreveu várias outras cartas, acho que umas 13 cartas Paulo escreveu. Paulo era um homem extraordinário, era um homem totalmente sobrenatural. Paulo era incrível, ele era aquele homem que andava em dois mundos, ele andava no mundo terrestre e também andava no mundo espiritual. Paulo era um homem totalmente sobrenatural. E Paulo, com muita sabedoria, ele escreve essas cartas para as igrejas que ele fundou, né? As igrejas que ele formou. E eu queria aqui dar uma rápida lapidada aqui na história de Paulo, para a gente poder estar entrando nesses versículos aqui. Paulo, que no início da sua jornada, ele era Saulo de Tarso, ou Saulo de Tarsis, né? Saulo, que vem do nome do grande rei Saul. Tarso, que era uma mega cidade, uma megalópolis da época da Grécia, só perdia importância para Alexandria, para Atenas. Tarso, que era uma cidade de portuária, grandes comércios. Em Tarso ali estavam instalados os grandes filósofos gregos. A grande cultura grega também estava instalada em Tarso. Então é nesse ambiente que Saulo cresce. Então Saulo ele cresce de uma inteligência incrível, fora do comum. Saulo que falava três idiomas, né? Ele falava hebraico, aramaico e ele falava o grego. Saulo que era judeu, mas também possuía cidadania romana. Então Saulo ele cresce nesse ambiente, possuidor das filosofias gregas. Saulo ele aprendia as filosofias gregas, ele crescia naquele ambiente grego, ele dominava todas as leis gregas, romanas. Então esse foi o crescimento de Saulo, toda a juventude de Saulo. Alguns dizem que ele passou a juventude em Tarso e foi para Jerusalém. Outros dizem que ele foi bem novo para Jerusalém. Mas a maioria dos historiadores dizem que Saulo cresceu nesse ambiente e aprendeu toda a cultura grega. Ao chegar em Jerusalém, Saulo ele teve um grande professor, um grande e renomado juiz da lei, Gamaliel, um grande conhecedor profundo das leis judaicas. E ele foi o professor de Saulo. Saulo, que era fariseu, uns dizem, ele era da tribo de Benjamim, uns dizem que Saulo era rabino, porque na palavra fala que ele era doutor da lei. Outros dizem que ele era apenas doutor das leis mesmo, né? Tipo um advogado. Mas a maioria dizem que ele era um rabino, né? Tanto possuidor da inteligência, das leis que ele aprendeu com Gamaliel. E ele era zeloso pelas leis de Deus, ele era um homem temente a Deus. Pela ignorância, Saulo perseguiu a igreja, mas ele era zeloso, ele era aquele fariseu, como o pastor leu aqui, ele era um fariseu religioso, levava ao pé da letra. E após ele aprender com Gamaliel, aprender nas sinagogas, aprender toda a lei judaica, toda a Torá, todo o Antigo Testamento, em Atos 7, a gente vai ver a primeira aparição de Saulo na Bíblia. Após Estevão pregar para os judeus apredejam Estevão morre ali, né? Os céus se abrem, ele vê Jesus
Estevão morre apedrejado. E ali a gente vê a primeira aparição de Saulo. Eles jogam as vestes de Estevão nos pés de Saulo. Saulo ali ele já corria um ódio dentro dele sobre os cristãos, né? Que na época não se chamavam cristãos. Os fariseus os religiosos, eles chamavam de uma seita chamada O Caminho, os cristãos da época. E Saulo já odiava os cristãos da época. Então, ele tomou para si como se fosse uma guerra, acabar com os cristãos daquela época. Em Atos 26, 11, Paulo fala um relato disso. Ele diz aqui: castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Então Paulo, olha como Paulo diz aqui, ele era enfurecido demasiadamente, quer dizer, ele tinha muita raiva dos cristãos. E quando ele perseguia nas grandes cidades, ele não se dava por conta. Ele ia nas cidadezinhas pequenas, nos pequenos vilarejos, e perseguia e arrasava com a igreja de Jesus. Este era o intuito de Paulo, acabar com a igreja de Cristo na terra. Um homem queria acabar com a igreja de Cristo na terra, por ignorância, pela religiosidade, pela falta do conhecimento de Jesus Cristo. Mas em Atos 9 vai acontecer algo extraordinário. Paulo, sabendo que os cristãos estão pregando em Damasco, ele vai até as sinagogas e pede cartas, autorizando ele a perseguir os cristãos em Damasco. No caminho de Damasco, Jesus tem um encontro com Saulo. A palavra vai dizer que um grande esplendor, uma grande luz cobriu Saulo naquele dia. Em outra palavra, a gente vai ver que aquele horário era meio-dia e o sol já estava a pino. E aquela luz que cobriu Paulo era mais forte que o sol. Imagina, irmãos, que luz que era essa? Foi algo sobrenatural, algo divino que aconteceu naquele momento. E Paulo, temente a Deus, ele sabia que era Deus que estava naquele momento. Então Jesus se revela a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmão, você imagina essa cena? O Deus que fez os céus e a terra, tudo que nós somos, tudo que há nesse mundo, perguntando para um homem comum por que persegue ele. É meio contraditório, né? Só que Jesus estava dizendo dos seus santos, Jesus estava dizendo da sua igreja, porque quando alguém persegue um ungido da igreja, está mexendo com Jesus. Então, se alguém está perseguindo algum irmão aqui, se alguém está tratando alguém de diferença aqui, pode ter certeza, irmão, está tratando com Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai dar a vitória. Então, Jesus faz essa pergunta: por que me persegues? E Saulo, ele reconhece que é Deus. Reconhece que Jesus Cristo... Alguma coisa acontece de extraordinário, porque Saulo, ele era o inverso de um cristão. E imediatamente ele fala: o que queres que eu faça, Deus? Então Deus dá a diretriz para ele, né? Fique na cidade até que eu mande alguém lá. Deus vai falar com Ananias: Ananias, você vai até a rua tal, na casa de fulano de tal, e você vai impor as mãos em Saulo. Ananias não compreende bem, né? Porque ele diz assim: como é que é, Deus? Saulo? Mas Saulo não é aquele que perseguia a tua igreja, que com cartas na mão persegue os seus santos? Mas é o nosso olhar, né? Às vezes a gente sempre vai dizer: aquela pessoa nunca vai ter um encontro com Cristo, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa não tem jeito, ela nunca vai se converter, aquela pessoa ali eu já desisti dela. Mas olha a resposta que Deus dá para Saulo: aquele para mim é um vaso escolhido meu. E eu tenho certeza que Deus, essa noite, Ele vai transformar a história de muitas pessoas que estão desacreditadas por muitos. Deus é maravilhoso. Deus é o Deus do impossível. Porque pegar Saulo, transformar num crente, era algo meio humanamente impossível. É como pegar o Cristiano Ronaldo e falar para ele: você vai fazer propaganda de cigarro, uma bebida alcoólica. Não tem nada a ver, né? Ou vai falir o Cristiano Ronaldo, ou vai falir a empresa de cigarro. Mas Deus é Deus. Deus é o Deus dos impossíveis, né?
Então Saulo ele vai começar, assim que Ananias impõe a mão sobre ele estava cego, as escamas dos olhos dele caem. Saulo começa a enxergar e ali mesmo ele já começa a pregar. Saulo é inquieto. Saulo conhece os discípulos, ele vai começar a sua jornada de pregação e ele vai ter um companheiro agora, Barnabé. Barnabé vai seguir com Paulo, abrindo igrejas, fundando igrejas ali na Ásia, coisa que os judeus daquela época, eles ficaram só naquele meio ali de Jerusalém, nas cidades circunvizinhas. Só que Deus, ele estava vendo que a coisa não estava andando. Ele precisava de alguém ousado, ele precisava de alguém inteligente, ele precisava de alguém acima da média para levar o evangelho até os confins da terra. E esse alguém era Saulo, alguém que nunca deu nada por ele, mas Deus, a gente só enxerga um palmo no nosso nariz, mas Deus, ele consegue enxergar lá no futuro, lá na frente. E a gente vai ver, caramba, eu não acreditava naquele cara, mas Deus transformou a vida dele. Então Saulo começa aqui o chamado dele junto com Barnabé. E quando ele fundava as igrejas, ele voltava para Jerusalém ou para a igreja de Antioquia. Saulo era inquieto, ele falava, vamos voltar para a gente ver como é que nossos irmãos estão. Então ele voltava em todas as igrejas novamente com Barnabé. E numa dessas viagens com Barnabé queria levar João Marcos. Certa vez viajaram Saulo, Barnabé e João Marcos no meio do caminho desistiu da caminhada. E por Barnabé querer levar João Marcos dessa vez, houve uma desavença entre Barnabé e Saulo. Saulo não queria que João Marcos fosse. Então a Bíblia fala que teve uma discussão terrível entre os dois, ao ponto de se separarem. Barnabé e João Marcos foi para um lado e Saulo escolheu Silas para ser o companheiro dele. Então a partir de agora é Paulo e Silas que vão fazer essa trajetória. Atos 15, Paulo se separa de Barnabé e segue com Silas. Em Atos 17, Paulo vai entrar na cidade de Tessalônica, vai fundar a igreja de Tessalônica. E o importante é que quando Paulo entrava numa cidade, ele sempre tinha um ritmo que ele costumava fazer. Ele sempre procurava uma sinagoga. Paulo entrava numa cidade, procurava uma sinagoga, pregava para os judeus, e dos judeus ele ia e pregava para os gentios. Gentios, nessa palavra, não são povo que são gentios de gentileza, eram povos ignorantes da religião. Não conheciam Cristo, não conheciam o judaísmo, não queriam saber de religião. E Paulo ia pregar para eles. Esse foi o chamado de Paulo. E Paulo, quando pregava nas sinagogas, a gente podia ver aqui o jeito que Paulo pregava. Paulo tinha um jeito de pregar que só Paulo pregava. Ele pegava as escrituras e ele usava 3 verbos. Ele discutia, ele expunha e ele demonstrava as escrituras para os judeus, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. Porque os judeus, eles foram um povo muito castigados. Os judeus foram humilhados, eles foram caçados, eles foram escravizados pelo povo babilônico, pelos exércitos sírios, pelos persas e aqui pelo exército romano. Então os judeus acreditavam que viria um Messias, mas viria um Messias político, um Messias glorioso, viria um Messias guerreiro, um soldado, um rei que juntaria um exército e acabaria com o exército romano daquela época. Esse era o desejo do povo judeu. Mas Paulo, ele pregava nas sinagogas e a palavra falava que ele discutia, razoava com os judeus, discutindo as escrituras com os judeus. E Paulo levava uma vantagem, porque ele era rabino, ele era mestre nas escrituras, então ele sabia o que estava falando. E quando a palavra fala aqui que ele expunha as escrituras, expor era como se fosse desvendar, revelar as escrituras. Era como se ele colocasse Cristo do lado e as escrituras do outro. E ele falava, está vendo aqui, que está escrito aqui em Isaías? Esse Messias que vocês estão esperando, esse é o Cristo que vocês crucificaram. Era necessário que o Cristo morresse. Está vendo aqui, nos salmos messiânicos? Esse é o Cristo que eu estou falando. E Paulo demonstrava que Cristo
era o que estava nas Escrituras, não era aquele Messias que eles estavam esperando. O Messias já tinha vindo. Desta forma, Paulo, muitos judeus se converteram, muitos gentios se converteram. Só que havia alguns judeus que estavam meio enfurecidos, e eles começaram a perseguir Paulo em Tessalônica. E Paulo teve que fugir para uma cidade chamada Bereia. Em Bereia foi um pouco melhor para Paulo, porque os judeus aceitaram de coração a palavra. E os judeus, toda hora que Paulo pregava, os judeus iam nas Escrituras, examinar se o que o Paulo estava dizendo era verdade. E eles olhavam: é o Messias mesmo, é Jesus. O que este homem está pregando é Jesus. Então muitos aceitaram a Cristo em Bereia. Só que os judeus de Tessalônica, sabendo que Paulo estava pregando em Bereia, juntaram alguns homens e foram caçar Paulo em Bereia também. Então Paulo deixou Silas e Timóteo em Bereia e teve que fugir para Atenas. A intenção de Paulo em Atenas era só ficar esperando por Timóteo e Silas para se encontrar em Atenas e seguir viagem de novo. Só que Paulo é inquieto. Paulo é algo extraordinário. E em Atenas, a gente entende um pouco por que Deus escolheu Paulo para pregar e para levar as palavras aos gentios, aos confins da terra. Porque pregar para o povo grego não foi fácil. Acho que só Paulo mesmo tinha esse dom, esse conhecimento, essa inteligência. A Grécia de antigamente não era igual à Grécia de hoje. Hoje a Grécia está começando a se levantar, mas alguns anos atrás a Grécia quebrou. O país quebrou, o país chegou a uma inflação gigantesca e ela está conseguindo se reerguer. Mas a Grécia de antigamente era uma potência dos países. E quatro coisas aqui dificultavam de pregar, dos gregos aceitarem o Evangelho. Os gregos, eles tinham quatro adjetivos aqui do povo grego. Eles eram um povo bonito, eles cultuavam a beleza. Você pode procurar no Google qualquer estátua dos gregos, qualquer foto do povo grego de antigamente. O povo belo era o povo grego. Tanto é que hoje em dia, quando você vai falar um homem bonito, é um deus grego, né? Uma mulher bonita é uma deusa grega, porque vem dos gregos, cultuavam a beleza, cultuavam ser mais belos de todos. O povo grego também era um povo riquíssimo. A gente vê na Bíblia Atenas, Tessalônica, Éfeso, cidades extremamente ricas, cidades extremamente importantes para aquela época, cidades portuárias, cidades onde o comércio era gigantesco. Naquela época não existiam, o único meio de se ir de um país para o outro era o barco. E como essas cidades eram portuárias, barco movido a escravos, cidades portuárias, os barcos tinham que encostar nessas cidades, tinham que alimentar os seus escravos, tinham que comprar comida para os seus escravos, carvão. Então essas cidades da Grécia eram cidades importantíssimas, era um povo extremamente rico. Os gregos, além de serem bonitos, além de serem ricos, eram um povo extremamente inteligente. Eu acho que era o povo mais inteligente daquela época. São os gregos que criam a filosofia. A palavra filosofia vem de duas junções, filos e sofia. Filos, amigo, sofia, inteligência. Então, amigos, amante da sabedoria. São eles que criam a filosofia. Os gregos, eles gostavam de filosofar, de se juntarem na praça e ficar falando da vida, pós-morte, da vida, o que vai acontecer com a vida, de onde viemos, para onde vamos. Isso era o que o povo grego faziam. Os maiores filósofos que hoje, até o dia de hoje, se estudam em faculdades, até o dia de hoje, se tem algum deles aqui que eu vou citar: Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro. Esses são dos maiores filósofos da época, entre outros, né? Muitos outros. Os gregos criaram Olimpíadas. Daqui a alguns dias vamos ver as Olimpíadas em Paris. Foi criado na Grécia. Eram jogos que se faziam já na época, jogos de esporte. Monte Olimpo era como se fosse ali um sacrifício aos deuses. Eles criaram as Olimpíadas. Os gregos também criaram a ciência moderna, a astronomia.
Na Grécia Antiga se criou a arte de olhar para o espaço, olhar para os planetas, olhar para a Lua, olhar para onde viemos, para onde vamos. Lá foi criada a astronomia, a biologia, a ciência de ver os animais, de onde vinham os animais, foi criada na Grécia. A física foi criada na Grécia. A democracia foram os gregos que criaram. Para os gregos, todo mundo tinha o direito de falar. A medicina foi criada pelos gregos. Antigamente, as pessoas achavam que uma doença era castigo dos deuses, então se tentava curar as doenças com curanderismo, até que os gregos falaram, não é bem assim. Então os gregos começaram a estudar o corpo humano e saber que a doença era alguma falha do corpo humano. Então a medicina foi criada pelos gregos e muitas outras coisas. Então era um povo extremamente inteligente. E em quarto, era um povo místico. Pensa num povo místico, era o povo grego. Mitologia grega, eram vários deuses, cada um podia cultuar ao deus que quisesse. Esse era o povo grego. Eu vou citar aqui apenas alguns deuses que eles cultuavam. Zeus, que era o deus dos deuses. Poseidon, que era o deus dos mares. Hades, que era o deus dos mortos. Atena, deus da guerra justa. Ares, deus da guerra brutal. Ártemis, deus da lua, e assim por diante. E esses deuses, segundo a mitologia grega, às vezes eles ficavam meio entediados. Então eles desciam na terra como forma de homem e se relacionavam com os humanos aqui na terra, onde nasciam semideuses. Alguns mais conhecidos aqui são Hércules, Perseu, Teseu e Aquiles, e entre muitos outros. Esse era o povo grego, um povo bonito, inteligente, rico e místico. Como pregar para um povo desse? Já não bastasse ser místico, eles tinham um céu só para eles, que ficava no Monte Olimpo. Como pregar para um povo desse? Que aparentemente não precisava de nada, né? Porque pregar para uma pessoa que tem necessidades, uma pessoa que está passando fome, é mais fácil. Porque quem passa fome, quem já passou fome aqui, é a pior humilhação que o ser humano pode passar. A fome, não ter o que comer, é terrível. Então, quando você chega com alimentos, chega com uma cesta básica, de bom coração, é como se a esperança tivesse chegado. A pessoa, ela aceita de bom grado. E quando você pergunta se ela aceita uma palavra de Deus, ela aceita até às vezes por gratidão a você. Então você ali semeia uma semente, semeia uma palavra ali naquela pessoa. Agora, pregar para uma pessoa que não tem necessidade de nada, de ser rico, com um povo igual ao povo grego, não generalizando, mas a maioria, ela não aceita a palavra de Deus, porque ela se acha bastarda de tudo. Mas aí é onde entra Paulo. Paulo chega na Grécia, e a palavra vai dizer que o espírito dele se contorcia, se comovia de tanta idolatria. Então Paulo vai à sinagoga, e da sinagoga ele vai às praças pregar. Então ele começa a percorrer aquela avenida da idolatria em Atenas. Ele de cara vê a estátua de Zeus. Se você pegar no Google, na história, a estátua de Zeus, dizem que ela media uns de 10 a 15 metros, uma estátua folhada a ouro, um deus imponente, forte, e na mão segurava um raio. Era para qualquer pregador de qualquer religião sair correndo. Só que Paulo era corajoso. Ele segue mais adiante, ele vê a estátua de Poseidon, imponente, 10 metros, na mão direita segurava um tridente. Mais atrás a estátua de Hades, deus da morte, imponente, botava medo, e assim por diante, até chegar no final da avenida. Ele vê um altar vazio. Em todas as estátuas, sacrifícios. E nessa última estátua vazia, não tinha nenhum Deus, mas tinha sacrifício. E no altar estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou, é aí que eu entro. Então Paulo começou a pregar na praça sobre Jesus, Jesus, Jesus. Até que chama a atenção dos dois principais povos que haviam na Grécia naquela época. Os dois principais filósofos que haviam naquela época. Os epicureus e os estoicos, que era o que conduzia a Grécia naquela época. Era o meio de pensar deles, né? Os epicureus eram meio que poetas, e os estoicos pensavam na vida, de onde a gente veio, de onde a gente vai. Então na palavra vai falar que os atenienses, eles gostavam disso, né? Viviam de ouvir novidades e falar novidades, né? Então eles acham interessante a pregação de Paulo e levam ele até um aerópago, que é uma espécie de um anfiteatro gigante, que lá eles discutiam várias ideias.
Então lá o povo se juntava e gostava de ouvir ideias diferentes. Então eles querem ouvir Paulo. E Paulo começa a pregar. Só que a história vai dizer que a Bíblia não fala da aparência de Paulo. E a história vai dizer que Paulo, ele era careca, ele era baixinho, e ainda tinha um pouco das pernas tortas. Imagina uma cidade que só tem pessoas belas, e agora Paulo vai estar ali, com todos esses defeitos. Mas para o único Deus, só existia um belo ali. Porque Deus, ele não enxerga a nossa aparência, ele enxerga o nosso coração. E Deus usa Paulo tremendamente naquele aerópago. Então Paulo começa, a história vai dizer que Paulo, ele começa primeiro a falar dos epicureus, dos estoicos. Paulo vai falar de poesia, Paulo vai falar da filosofia dos epicureus, e ele chama a atenção daquelas pessoas. Ele consegue chamar a atenção de todo mundo. E quando ele consegue chamar a atenção de todo mundo, ele vai falar de Jesus Cristo. Então ele começa a pregar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele vai falar que Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus esteve com os discípulos. E a história vai dizer que os gregos se levantam e dizem: esse seu Jesus, por acaso, seria maior que Poseidon? E Paulo vai dizer assim: certo dia, seu Poseidon estava bravo, e os meus amigos estavam num barco. Poseidon estava tão bravo que meus amigos acham que iam morrer nesse barco. Mas os meus amigos enxergaram Jesus ao final do mar. E Jesus vinha pisando sobre Poseidon. Imagino que os gregos ficaram loucos. Aí Paulo vai acrescentar ainda: e um amigo meu estava nesse barco, Pedro, e ele perguntou a Yeshua: posso ir até com você, mestre? E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro também pisou sobre Poseidon. Então Jesus é maior que Poseidon. Então um dos gregos levantou a mão e disse: se ele é maior que Poseidon, ele não pode ser maior que Hades, Deus da morte. Aí Paulo vai dizer: certo dia eu estava pregando aqui numa cidade aqui perto, Corinto, e eu pedi licença para os meus irmãos, que eu sentia a presença de Hades, sentia a presença da morte naquele culto. E eu dei um recado para Hades. Eu disse: Hades, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a sua vitória? Travada foi uma batalha na cruz, e o meu Jesus venceu. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Meu Jesus é maior que a morte. Imagino que os gregos ficaram loucos, e um deles se levantou e disse: ele pode ser maior que Hades, pode ser maior que Poseidon, mas ele não é maior que Zeus. Então Paulo pergunta: se Zeus, onde fica Zeus? Um deles aponta para o Monte Olimpo, ele está no Monte Olimpo. Se Zeus olhar para o céu, como é que Zeus faz para olhar para o céu? Ele disse: ele tem que inclinar a cabeça, pois o meu Jesus, para olhar para o céu, ele tem que se inclinar. Se o seu Zeus, qualquer humano aqui na terra, tem que inclinar a cabeça para olhar para os céus, o meu Deus, ele inclina para olhar para o céu, porque o meu Deus é maior que a terra, maior que os céus, maior que o universo. Ele é dono de tudo. Aquela pregação de Paulo contagia. Muitos gregos, muitos gentios são convertidos. E Paulo é esse cara fantástico, vai usando a sua inteligência, a sua sabedoria para pregar aos gentios, para pregar aos gregos, aos judeus. E Paulo vai fundando muitas igrejas: igreja de Corinto, igreja de Tessalônica, igreja de Éfeso. E Paulo sabe da dificuldade da igreja, ele sabe da perseguição dos judeus com a igreja de Cristo. E Paulo escreve essas cartas, mas são cartas de encorajamento para a igreja. Encorajamento em determinadas situações, em determinadas perseguições. Paulo sabe que essas situações, elas enfraquecem a nossa fé. Paulo sabe que a nossa fé, ela tem que estar ativa, ela tem que estar forte na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa carta que nós lemos, não é diferente, são recomendações de Paulo para aquele povo. São recomendações que elas vão de geração em geração e servem para nós até hoje, vai servir de geração em geração até a vinda do nosso Senhor. Em certo momento eu estava passando por uma situação, eu e minha esposa, e eu falei para minha esposa: essa situação, ela está acabando com a gente, ela mexe no nosso espírito, ela está mexendo com a nossa alma, ela está tirando a nossa alegria, ela está deixando até a gente doente. Tem certas situações que mexem na sua carne, deixa você doente.
Por quê? Porque a gente tem que entender que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele mexe no nosso mundo carnal. E Paulo aqui vai dar recomendações espirituais também para essa igreja. E eu pedia para Deus uma palavra, Senhor, me dá uma palavra de conforto, mas eu queria uma palavra tipo que os céus se abram, que Deus vai mover céus e terras, que Deus vai vir ao anjo, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, mas Deus, ele me deu essa palavra: alegrai-vos sempre. Eu falei, mas Deus, alegrai-vos sempre. Eu estou precisando de uma palavra que me levante. Deus, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Deus não está falando aqui, não se alegre somente na hora do dinheiro na carteira, não se alegre somente na hora da viagem, não se alegrai-vos somente na hora de tudo estar bem. Deus está falando aqui, alegrai-vos sempre. É difícil se alegrar no momento de dificuldade, no momento que você está no deserto, no momento que você quer largar tudo. Mas essa é a recomendação de Deus para nós: alegrai-vos sempre. Mas você pode falar assim, eu não tenho motivo para me alegrar. Se alegre pelo menos no que está escrito nessa palavra. Se alegre nas promessas que Deus tem para a sua vida e para a minha. Se alegre nessa promessa aqui, João 14, 1, 2. Às vezes a gente fica triste por não ter uma casa para morar de aluguel. Mas Deus, ele tem uma casa eterna para a gente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Alegre-se nas promessas de Deus na sua vida. Está triste, não tem motivo de comemorar, não tem motivo de ficar alegre. Tem alegria para você aqui, ó. Orai sem cessar. Não pare de orar. O que nosso pastor sempre fala aqui: ore, ore, ore. Você pode orar na igreja, você pode orar na sua casa, fecha seu quarto, dobra teus joelhos, você pode orar. Mas se você estiver dirigindo, ore em pensamento, vai orando. Vai fazer uma entrevista de empregos, na hora que você estiver esperando, ore em pensamento, peça para Jesus te dar discernimento, sabedoria. Vai entrar num hospital, uma cirurgia, vai orando, ore a Deus para que tudo dê certo. Tem um amigo que está no hospital, vai passar por uma cirurgia, vai orando. Ore sempre em pensamento. Faça como Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. 21 dias orando. 21 dias orando, ele não desistiu. E o anjo vem com a resposta dizendo: havia uma batalha espiritual. Olha aí, espiritual. O mundo espiritual, ele está totalmente ligado ao nosso mundo. E é por isso que você não pode parar de orar. O mundo espiritual é tão ligado ao nosso mundo que às vezes uma pessoa, ela tem insônia. Ela toma remédio para dormir e ela não dorme. Era para dormir porque tomou remédio, mas ela não dorme porque é espiritual. Você tem tudo para arrebentar no seu emprego, mas algo acontece de errado. É espiritual, irmãos. Tem coisas que é espiritual. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No momento difícil, no momento de aperto, é difícil dar graças também. No momento que tudo está difícil, de repente o filho doente, a esposa doente, alguém doente, perdeu o emprego, no momento de atroz, é difícil dar graças. Mas a palavra fala: em tudo dai graças. Paulo estava com espinho na carne, pediu para Deus tirar, e Deus falou: minha graça te basta. Tudo dai graças. Eu gosto de um versículo que o pastor fala, que acho que está em 1 Coríntios 15, 19. O pastor sempre fala: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando a gente fala em tudo dai graças, é graças porque nós temos o nome escrito no livro da vida. Em tudo dai graças porque Ele dá o acesso às promessas que Ele tem para as nossas vidas. Em tudo dai graças no momento de adversidade, que Deus, Ele vai realizar um milagre na sua vida. Você quer ver Deus realizar um milagre na vida de alguém? Ele pegar alguém grato, que seja grato em tudo. Mas há um momento que a gente começa a reclamar, as portas se fecham. Por isso que Paulo dá essa recomendação: dai graças em tudo dai graças. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. O Espírito é o que nos conecta com Deus, é
É o que nos conecta com o mundo espiritual. Então, se você vai apagando o seu espírito, a tua chama vai apagando, você vai ficando menos sensível ao espírito, às coisas espirituais. E a palavra aqui, não apagar, ela vem de botar fogo, botar lenha. É o contrário. Então, ela está falando aqui, coloque lenha no seu espírito, coloque fogo no teu espírito, deixa teu espírito aceso, coloque fogo no seu espírito. E como é que a gente faz isso? Lendo a palavra, orando, alegando-se. Vai botando fogo no teu espírito. Põe um louvor para ouvir na sua casa, no seu carro. No momento que você estiver desocupado, vai ler a palavra. Deus vai falar com você através da palavra. Isso tudo é lenha para o espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bem, o que é bom. Quer ver melhor profecia aqui para você reter o que é bom? É aquela profecia que o pastor sempre fala para a gente, aquela profecia que nos confronta. Porque quando a gente lê isso aqui, não desprezar as profecias, a gente já pensa logo naquela profecia que vai agradar o nosso ego, né? Que a gente vai ganhar um carro, que a gente vai trocar de casa, aquela profecia que vai agradar o nosso ego. Mas a profecia que nos confronta é aquela que vai nos deixar no trilho, é aquela profecia que nos manda nos santificar, é a profecia que vai nos deixar no caminho de Jesus Cristo. Então Paulo está aqui aconselhando a igreja: retém o que é bom, retém o que é bom, é o que te confronta, é o que te vai deixar na linha, é o que te vai deixar aos pés de Cristo. Examinai tudo, retém o que é bom, abstém-vos de toda aparência do mal. A palavra diz, né? Desvia do caminho do mal. A gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é certo, mas às vezes a gente quer quebrar a cara, né? Percorre o caminho errado. É como dar murro e ponta de faca, né? Uma hora vai ficar sem dedo de tanto dar murro e ponta de faca, porque sabe que Deus está naquele negócio, né? Às vezes quer contrair um negócio, uma sociedade. O pastor às vezes fala não vai, a pessoa vai. Então a palavra fala: abastai-vos, entra no caminho do bem. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Quem nos santifica é Deus, se a gente fizer a nossa parte. Quem vai nos santificar é Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse aqui: todo o nosso corpo, alma e espírito. Corpo, tudo que é tangível, nosso olhar, tudo que a gente pode apalpar, é o mundo carnal. Corpo, alma, nossa inteligência, nossa consciência, as nossas vontades, essa é a nossa alma. E espírito é aquele ser nosso interior que nos liga a Deus. Uma coisa pode prejudicar a outra? Pode. Às vezes você não cuida do seu corpo, a ponto de ficar doente, não cuida do corpo, fica doente, a sua alma fica pobre, seu espírito fica fraco. E o contrário é verdadeiro: você tem um corpo bom, sadio, mas não cuida da tua alma, não cuida da tua saúde mental, não cuida do teu espírito, enfraquece o teu corpo. Existe um pregador inglês que para ele fizeram uma frase. Ele ganhou o cavalo e a mensagem. Não cuidou do cavalo e a mensagem não chegou. O cavalo morreu. O cavalo era o corpo dele, morreu com 29 anos. Deus deu para ele um dom de pregar a palavra no mundo inteiro, mas não cuidava do corpo. E aos 29 anos morreu de doença. Assim, tudo está interligado. Corpo, alma e espírito. Um colega de profissão trabalhava aqui na Praia Grande, 20 anos já de chefe lá na Praia Grande. Deus deu para ele um ministério. Ele trabalhava de dia no mercado, mesma profissão que a minha, e à noite ele tinha uma igreja. Ele era pastor de uma igreja ali na Praia Grande. E certas vezes o diretor, já não gostando do trabalho dele, o diretor pegou ele um dia e humilhou ele. Humilhou, em cobranças, humilhou e foi embora. Ele chegou no final do dia, respirou fundo, pegou uma cartinha branca aqui, assinou a própria demissão e entregou. Eu ainda falei para minha esposa: pô, ele não podia ter feito isso, ele 20 anos de casa, ele podia ter feito alguma coisa, ter pegado os direitos dele. A minha esposa falou: mas você não sabe o que é ser humilhado. Você ser humilhado o dia inteiro, e
e aquele cara foi embora, você não sabe como é que ficou a alma daquele cara. Com que alma, com que espírito ele ia pregar a palavra à noite. Então, é como diz aqui no começo do versículo, né? Alegrai-vos sempre, precisa ter paz. Hoje ele está em paz, hoje ele arrumou um emprego abençoado, e hoje ele prega a palavra dele em paz, com a alma dele em paz. Então, como é que está a sua mente? Você tem cuidado da sua mente? Você tem cuidado da sua saúde mental? Isso implica também no seu ministério. Você tem cuidado do seu espírito? Você tem lido a Bíblia? Tem orado pela sua família? E o seu corpo? Você tem cuidado do seu corpo? Tudo isso está interligado. Porque Paulo fala que mantenha-os irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que uma dessas fases desajustada, a pessoa ela perde a fé, ela fica fraca na fé. E Paulo sabe que até o nosso Senhor Jesus chegar, a gente tem que estar inteiro. Temos que estar preparados para as lutas. Nós temos que estar preparados para o dia a dia. Nós temos que estar preparados também para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 23, 24 vai falar: porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Cristo é fiel, Ele vai cumprir a palavra dele, mas a gente tem que cumprir a nossa. Cristo vai falar aqui que quem vai se santificar, quem vai nos santificar é Ele, para a grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa parte nós estamos fazendo? Estamos cuidando do nosso corpo, estamos cuidando da nossa alma, do nosso espírito, estamos nos alegrando, estamos orando sem cessar, estamos dando graças em tudo. Então, igreja, recomendações do apóstolo Paulo para a minha e para a sua vida. Tem dias que é difícil, mas a recomendação de Deus para nós é: alegrai-vos, alegrai-vos pela promessa que eu tenho aqui para vocês. Amém, igreja? Se coloquei de pé. Deus abençoe a todos. Uma rápida palavra para os irmãos. Não sei se o grupo de louvor vai tocar um louvor aqui. Não? Vai não? Então, irmãos, vamos fazer uma oração? Põe a mão no seu coração, vamos fazer uma oração aqui. Senhor Deus, Deus amado, Deus poderoso, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade aqui, meu Pai, de estar trazendo a Tua palavra, meu Pai. Ó, meu Deus, segundo a Tua palavra aqui, meu Pai, ó, Senhor, que nenhum medo, meu Pai, que nenhuma depressão, meu Pai, que nenhum medo venha, meu Pai, ao encontro de cada mente aqui, meu Pai, de cada alma, meu Pai. Mantém, meu Pai, nos ajuda a manter a alma ativa, meu Pai, o espírito aceso, meu Pai. Ó, Senhor, e, ó, meu Deus, que nós possamos ter consciência, meu Pai, de mantermos o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, meu Pai. Ó, Deus, que nós possamos ter mais prazer em orar sem cessar, meu Pai, e nos alegrarmos, meu Deus, nem que seja nos momentos tristes, meu Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por esse dia, meu Pai, por esses irmãos que vieram aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Maravilha. Cadê a salva de palmas?